Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aqui para mais uma edição aí do webinar, nosso terceiro, né, relacionado à LGPD. Espero que todos estejam bem aí pela situação que estamos atravessando. E queria saber aí, tem alguém que não está conseguindo ouvir ou me visualizar? Para a gente começar aqui. Tivemos aí, né, dois episódios voltados mais à parte de conhecimento jurídico, a parte mais relacionada a políticas de segurança, a parte técnica mais de processos. E hoje o objetivo aqui é a gente se aprofundar um pouco mais em como algumas soluções podem ser aí o apoio para conseguir aí atender, né, não só a LGPD, mas promover uma parte de segurança e cobrir, né, os gaps de segurança que nós temos dentro da organização. Antes disso, né, como sempre faço aqui, vou apresentar um pouco da empresa para vocês e aí a gente começa a falar mais tecnicamente sobre as soluções e como ajudar. Então, bom, para quem não me conhece, tá, é a primeira vez, meu nome é Tony Mar, sou consultor técnico da Managed Engine aqui no Brasil e hoje eu vou estar com vocês aqui para destrinchar algumas coisas. Bom, a Zorro Corp, né, a Managed Engine faz parte do grupo da Zorro Corp, que é uma empresa que possui três subdivisões aí. A Zorro, a Managed Engine e a WebMNES. A Zorro é uma empresa, é um grupo, né, ao lado, voltado aí da divisão, para soluções cloud. Então, a parte de produtividade, CRM, toda essa parte totalmente em cloud a gente já fornece através da Zorro. A Managed Engine, ela tem um foco mais voltado em gestão de TI. Então, toda a solução de gerenciamento, né, de TI é o foco da Managed Engine, no qual eu sou responsável aqui no Brasil. E a WebMNES é voltada à parte de telecom e IoT. De explicações sobre cada uma delas, né? Então, a ordem aí cronológica foi a WebMNES em 96, né, que nasceu aí, toda a parte da Zorro, a Managed Engine em 2002 e a Zorro em 2005 com as soluções cloud, aí, como Zorro Mail, Zorro CRM. Então, tem uma série de soluções para ajudar vocês. Bom, a Zorro é uma empresa privada com o conceito de bootstrapping. Imaginem que dentro da própria empresa tem várias startups aí dentro e o crescimento dela é orgânico, né? Então, assim, ao contrário, né, do que a gente vê no mercado de investimento externo, capital para lá e para cá, a Zorro procura crescer com as próprias pernas. Então, todas as soluções são desenvolvidas internamente. Não tem compra de nenhuma outra empresa, participação em nada. Totalmente o crescimento é nosso. Então, hoje temos mais de 90 soluções, todas foram criadas desde o início pelo nosso time. Bom, possuímos mais de 20 anos de experiência para administração de TI, é uma empresa nova, né? A Zorro está completando 25 anos esse ano e a divisão da Managed Engine 20 anos e já nasceu com o conceito aí de TI no sangue. Bom, possuímos aí 8 data centers globais localizados em regiões estratégicas para atendimento a alguma regulamentação, como, por exemplo, na China, questão de regime do país, na questão da Europa, para atender a questão do GDPR também, então a gente tem essas preocupações para conseguir atender, e em outras localidades também, como Estados Unidos e outras partes aí do mundo. Bom, já superamos aí há um bom tempo a marca de 50 milhões de usuários das nossas soluções da Zorro. E falando um pouco sobre a Managed Engine. Nós possuímos aí equipe, né, mais de 2.500 funcionários dedicados à família de produtos da Managed Engine. O que quer dizer isso? Eu tenho células dentro da empresa para cada uma das minhas soluções. Então, a solução de iTom tem um grupo que tem a parte de marketing, a parte técnica, né, a parte de produtos, de desenvolvimento. Então, funcionam como se fossem empresas distintas para que possam caminhar de forma independente das outras soluções. Porém, todas elas trabalhando integradas entre si. Possuímos mais de 200 canais e parceiros tecnológicos, mais de 200 mil clientes e, como eu comentei, né, mais de 90 soluções e também soluções gratuitas que vocês podem utilizar para o dia a dia ali para resolver alguns problemas. Bom, como eu comentei, né, as ferramentas nossas foram desenvolvidas desde a base
Esse é um ponto importante, porque ele garante o quê? Que todas as soluções se integrem de forma nativa. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê com outras soluções, que uma empresa comprou uma ferramenta para integrar com a outra, e fica aquela briga, né? Demora muito tempo, e se consegue fazer a integração de uma forma transparente, né? Então, para evitar essas coxas de retalho, nossas soluções são todas desenvolvidas desde o início, e já pensando nessa integração nativa. Um outro ponto importante é que nossas soluções são focadas no ROI imediato. A gente não quer que vocês demorem tanto tempo para implementar uma solução e também precisam acompanhar o mercado, né? Hoje eu tenho que instalar uma solução e já ter um retorno de como é que está meu ambiente, já tem que ter visibilidade. Então, nossas ferramentas são focadas no ROI imediato. Então, implantações de dias, você já consegue ter uma visão bem grande aí do seu ambiente, como é que está. Alguns dos nossos clientes. E aqui, como é que está um pouco aí da nossa divisão das soluções. Então, a Managing Engine possui grupo de famílias aí, onde eu tenho a parte para Active Director, a parte para gestão de ITSM, gerenciamento de desktops, é assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho deles também. Parte de monitoramento, então tem monitoramento de rede, de aplicações, parte de gerenciamento de dispositivos mobile, aqui como eu comentei, né, parte de gerenciamento de aplicações, monitoramento, parte de segurança, vamos abordar algumas ferramentas hoje aqui, infelizmente não profundamente, mas vamos dar uma mostrada aí no que é possível fazer com as nossas soluções. A parte de analytics também, para complementar essas soluções, para gerar KPIs e outras informações de uma forma visual bem surpreendente. Parte de gerenciamento para o Office 365, muitas empresas aí migrando para a solução do Office 365, questão de praticidade, porém a administração nem sempre é tão simples, né, para fazer. Então, nós temos soluções para dar esse respaldo aí de suporte e gerenciamento ao Office 365. Soluções para monitoramento e gerenciamento a partir da nuvem. Então, nós temos algumas soluções já desenhadas para monitoramento através da cloud, suportar multi-clouds também, fazer esse gerenciamento, né? Hoje é comum que as empresas adotem várias clouds e aí fica aquela briga de como gerenciar esses ambientes. A gente tem solução para eles também, para esses casos. E para quem é um provedor de serviço, né? Um MSP, nós possuímos uma família de produtos para que vocês possam levar para os seus clientes o melhor que tem aí de gerenciamento de TI para eles também. Então, pode contar com as ferramentas para MSPs. E aí a família de gerenciamento de identidade privilegiada. Então, toda a parte de cofre de senha, gestão de acesso e tudo mais, aqui a gente tem. Então, essa é a primeira parte que a gente tem. Então, agora vamos falar um pouco aí do assunto. Aproveitando, vocês podem mandar as perguntas de vocês, e aí no final a gente vai responder todas elas aqui, que derem aqui, tá bom? Então, bom, a gente vem falando aí da LGPD em vigor, o que mudou, quais as dificuldades. Hoje a ideia nossa, né, não é falar sobre a questão jurídica ou a questão de políticas, e sim abordar um pouco mais, né, como um desdobramento para as partes técnicas, quais soluções utilizar e tudo mais, e como a Managing Engine pode ajudar vocês. Deixa aqui meus contatos também, por acaso alguém queira estender algum assunto depois aqui que não dê tempo, né, de falar. Tem as redes sociais aí, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Então, aqui tem uma agenda que eu separei para vocês, com 6 pontos aí principais, né? Um deles são os 10 passos para a cibersegurança. Para quem acompanhou o último webinar que nós fizemos com o Edson, aqui tem uma parte que eu acabei pegando aí da apresentação dele que eu achei fantástico e incorporei em uma outra documentação que a gente encontrou pelos canais oficiais aí de segurança para mostrar e tem tudo a ver. A gente vai falar aí sobre as principais vulnerabilidades do ambiente, né, algumas das principais, e como remediá-las. Além, claro, né, de qual que é a importância que a gente tem da análise de comportamento para mapear riscos no ambiente de TI. E também, né, claro, a gente falar tudo isso e como é que a gente blinda nossos recursos de TI,
a importância do gerenciamento de senhas e acesso privilegiado, que é outro ponto aí que a gente precisa ter. E depois, né, a gente vai também aí nesse meio caminho falar como é que a gente espreme esses logs de informação que a gente recebe nas diversas ferramentas que nós possuímos para extrair informações de segurança. Então, vamos lá. Esse aqui é um material que a gente pegou do National Cyber Security Center, onde ele mostra os 10 pontos aí que existem, né, que são os passos para a cibersegurança. Então, eu preciso ter segurança da rede, consciência e educação dos usuários, prevenção contra malware, controle de dispositivos móveis, removíveis, né, configurações de segurança internamente, gerenciamento de privilégios de usuário, gerenciamento de incidentes, monitoramento e agora, né, por conta da pandemia, muitas empresas adotaram aí o trabalho remoto e o móvel também, né, através dos smartphones e tudo mais. E nesse contexto que a gente tem aqui, a gente tem todo um ecossistema, né? A vida está aqui girando, o pessoal trabalhando, sala de aula, está na rua. Independente, a gente precisa ter o quê? Toda aqui uma política, né? Que isso aí veio da apresentação da semana passada do mestre Edson, falando sobre a importância dessa questão de trabalhar com políticas para a gestão do ambiente. Então, precisamos ter políticas para concluir isso, para garantir essas questões que a gente tem dentro da organização, garantir aí a segurança. Determinar o limite de risco, o que é o aceitável, transformar o risco, né, em prioridades para as suas empresas. Então, aqui é um workflowzinho. E aí a gente colocou aqui a parte da governança, que a gente acaba tendo aí com a entrada da LGPD. Né? Não só com a entrada da LGPD, mas foi um dos fatores aí principais. Então, a gente começou a ter várias ilhas aqui de governança dentro da empresa. Então, governança de TI, governança corporativa, governança de dados. A gente precisa ter essas governanças, inclusive governança de negócio e governança de pessoas, que então seria um status novo aí, né, para o nosso RH deixar de apenas fazer algumas atividades e tem um papel de apoio importante para o negócio, ter essa governança das pessoas. Governança de segurança da informação, não precisa nem falar, né, jurídica, então, sempre é bom ter um amigo advogado, né, isso é importantíssimo. Então, esses aqui são alguns dos pontos que a gente colocou essa camada em cima para mostrar o que acabou mudando. Então, a gente tem 10 passos para a cibersegurança e dentro deles, né, dentro da organização, a gente tem as nossas ilhas aí de governança e todas elas precisam estar interligadas, porque um depende do outro. Um aí que falhar pode comprometer todo o resto. E aí as principais vulnerabilidades que nós temos, né? Softwares obsoletos, patches ausentes, torrent, né? Isso aí é fatal. Software de acesso remoto, navegadores desatualizados. Então, assim, é muito comum, né, a gente ter softwares, por exemplo, framework.NET versão antiga. Ele fica instalado no nosso ambiente. É uma porta de entrada para algum código malicioso. Falta de patch. Então, a gente já pode nem falar, né, de que a falta de patch já causou aí um passado recente para muitas empresas. A utilização de ferramentas de torrent, o que elas proporcionam no ambiente também, né? Precisa ser controlado isso. Desculpa a voz, galera, que tem conversado muito esses dias aí, a voz está falhando um pouquinho. Mas a gente vai lá. Software de acesso remoto. Algumas empresas, por questão de redução de custo, visam que colocar softwares ou sem licenciamento, ou softwares de fontes desconhecidas, né? E possuem brechas de segurança através desse acesso remoto. Não é tão, né, seguro assim. Navegadores desatualizados. Então, a gente sabe aí que é uma das principais vulnerabilidades hoje, ainda mais pessoal trabalhando remoto, é você garantir que o browser que ela está utilizando esteja atualizado. Aí, questão de malware no geral, né, parte de antivírus, ransomware. Então, ele pode pegar qualquer uma das vulnerabilidades aí e entrar e fazer um ataque. Isso tem acontecido muito, né, a gente tem visto em algumas documentações, material que a gente tem lido, o acesso remoto. Então, o que antigamente o pessoal tinha um controle maior com relação a esse acesso remoto, hoje alguém abre um RDP, por exemplo,
e de casa para um outro local, para a empresa, e vai passando essas vulnerabilidades, né? Porque abriu a porta ali e o ransomware aproveita para explorar isso. Aí exploit zero days também, né, que a gente tem, aquela vulnerabilidade acabou de sair e tudo mais. E aí, por último, os funcionários. Por que os funcionários são das principais vulnerabilidades que nós temos? Porque são o elo mais fraco da corrente dentro da organização. Eu consigo gerenciar ali uma boa parte desses itens, né, que comentei anteriormente, mas o funcionário ele pode carregar alguma dessas outras vulnerabilidades com ele aí, ou por um descuido de senha, utilizar uma senha fraca, ou por de repente estou em casa, me sinto à vontade aqui e vou abrir uma VPN para acessar um site diferente, instalo uma VPN sem nenhum respaldo técnico, né, sem conhecer, baixo algum software para fazer alguma ajustezinho ali, aquela famosa ajuste técnico, né, para não falar outro nome. E esses softwares podem conter malware. Então, o usuário ali, ele acaba sendo aí o elo mais fraco da corrente. E não só isso, o usuário também dentro da rede, ele pode fazer algumas ações que não só, né, desse jeito, talvez às vezes nem sem querer consegue fazer isso, mas ele pode executar algumas atividades dentro da organização que podem prejudicar muito. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Como a gente consegue remediá-los? Né? Então, a gente precisa ter um gerenciamento de pets, controle de software proibido. Então, eu preciso saber o que tem no meu ambiente de software proibido para que eu possa, né, fazer esse gerenciamento e ter a ideia do que tem em inventário. Aqui entra um ponto bem importante, né? Imagina, tem um software instalado que tem um licenciamento, baixa uma auditoria, como é que fica? Então, precisa ter isso. O acesso remoto tem que ser seguro. Eu não posso contar com uma ferramenta que faça um acesso remoto e deixe escancarado ali para a entrada de malware. E fazer uma coisa importante, que é o hardening dos navegadores. Então, controlar, criar bolhas aí, né, para os navegadores, evitando que baixe uma extensãozinha, por exemplo, muito comum, né, de mineração de Bitcoin. Então, o pessoal baixa lá uma extensão para o navegador, acreditando que ele vai minerar ali e vai ficar rico, né, da noite para o dia minerando Bitcoin pelo navegador. E, na verdade, acaba vindo ali uns presentezinhos ali não muito agradáveis através dos navegadores. De novo, aqui os malwares, a gente precisa ter a gestão desses malwares, também remediar os ransomwares e fazer o gerenciamento do acesso privilegiado. Então, o que eu preciso aqui? Né? Eu tenho que gerenciar essas vulnerabilidades, tenho que ter uma solução que garanta esse gerenciamento do acesso privilegiado. Então, aqui é uma das intenções aí do nosso Desktop Center, tá? Que é uma das ferramentas que a gente vai comentar aqui hoje. Então, a gente consegue aí com o Desktop Central cobrir essas partes de vulnerabilidades e ter outros controles também dentro da ferramenta, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso Desktop Central e a gente já volta para a apresentação. Então, aqui o nosso Desktop Central, deixa eu ver se a sessão não expirou. Expirou. Então, por que eu falei do Desktop Central? O Desktop Central é a nossa solução de gerenciamento de endpoints e ela é uma solução unificada. Tá? Então, no mesmo console, eu tenho aqui o meu dashboard com as informações. Então, eu consigo aplicar configurações tanto para o Windows, Mac ou Linux. Eu posso criar várias configurações de acordo com cada um dos sistemas operacionais. Posso utilizar modelos que a gente já oferece dentro da própria ferramenta. Então, já tem um atalho aqui, eu posso vir aqui criar a configuração e posso criar até coleções de configurações para usuários ou computadores. Então, de uma forma bem simples, né, eu posso fazer a distribuição de certificados, iniciar um aplicativo e configurar o Wi-Fi. Então, eu posso vir por aqui, crio aqui, né, parte de configuração do certificado, a mesma coisa para iniciar um aplicativo e a configuração do Wi-Fi. Seleciono o meu destino,
onde eu quero fazer a aplicação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma já feita, por exemplo. Vamos pegar esse daqui, só para mostrar. Então, tem aqui um que eu criei só para exemplificar, né, de LGPD, que é um aviso de consentimento. Então, bem-vindo, o nome do usuário, e para ele, clicando aqui, ele vai estar, né? Então, aí cada um pode colocar a pergunta. E aí eu posso selecionar o destino. Essa é uma parte importante. Eu não preciso ficar dependendo de GPO mais, não preciso ficar tendo especialista em gerenciamento Windows Server para fazer essa criatividade. Eu posso passar tudo isso para o meu Desktop Central e fazer o gerenciamento de uma forma muito mais simples e dinâmica. Então, eu posso selecionar quais são os escritórios que eu quero, se é o domínio ou um escritório específico. Então, imagina vocês com várias plantas. Aí eu consigo colocar a planta de São Paulo, por exemplo, aplica uma descrição dessa aqui, né, uma política dessa, para a planta em Manaus, uma outra para o Rio de Janeiro, outra para Goiás, outra. Então, eu consigo fazer isso e, além disso, eu posso também selecionar de uma forma bem simples os sistemas operacionais que eu quero que aplique. Ou posso vir aqui por outros itens também, né? Por OU, grupo, enfim, range de IP, arquitetura do processador. Então, aquela tarefa que, né, seria chata né, e custosa, para não falar outra coisa, que o horário não permite, fazer por scripts, você tem aqui a gerência de uma forma bem simples. E ainda posso excluir aqui algumas máquinas, né, de repente, falar computador específico aqui eu não quero que apareça. Então, eu seleciono aqui qual que é o meu computador. Perfeito. Vai aplicar para todos os Windows 10, menos para esse daqui. Feito isso, as configurações, política, como é que eu vou fazer, e está feito. Eu comentei antes, né, a parte de patches e vulnerabilidades. Então, aquele print que eu mostrei na apresentação é dessa tela. Então, aqui eu tenho toda a visibilidade das vulnerabilidades que eu tenho no meu ambiente e também dos patches. Então, aqui eu já tenho uma noção de quantas vulnerabilidades eu possuo, que podem ser corrigidas automaticamente, e 46 que precisam de uma intervenção manual. Então, ele já vai apontar para você isso aqui. E as informações de quantas vulnerabilidades ele encontrou nos últimos 7 dias. Então, se eu te colocar um dia aqui, opa, ele está sempre trabalhando ali. Além disso, eu consigo ver também configurações de segurança do ambiente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um protocolo TLS V1.1 que está habilitado em 6 máquinas. Então, eu posso vir aqui dar uma olhada e saber quais são essas 6 máquinas que eu tenho aqui e trabalhar na correção desses problemas. Consigo ver aqui os sistemas que eu possuo, né? O que tem aqui, quem está íntegro, quem está vulnerável. Então, consigo ter essas informações aqui já aonde jogo aqui. Ó. Então, tem tudo que eu preciso aqui. Ó. Configurações, eu posso executar. Então, aquela do TLS1, eu posso vir aqui, já tem o comando pronto para a gente fazer o deploy. Então, eu posso vir aqui e fazer o deploy e ele já vai fazer esse trabalho para ajudar. Então, tudo aqui já para auxiliar. Então, voltando para as ameaças, e aí eu tenho também, né, as vulnerabilidades por aplicações que não são do sistema operacional. Então, aqui no caso, eu tenho um Thunderbird, um Firefox, outro aplicativo, um Tomcat, por exemplo. Então, o que eu tiver também de aplicações de terceiro com vulnerabilidade, a ferramenta vai reportar para vocês essas informações sobre Zero Day. Então, eu tenho aqui as informações aqui sobre o Internet Explorer, problema de memória, aqui a do Tomcat de novo. Então, eu posso vir aqui e mandar um fix por aqui. Vamos fazer o fix, afeta 2 máquinas. Posso selecionar minha política aqui, né? Posso selecionar que é para agora, eu vou mandar ele executar e faz a implantação. Então, de uma forma bem simples, eu consigo resolver esses problemas. Aqui eu já tinha comentado. E aí que eu tinha comentado sobre softwares obsoletos. Tenho aqui o framework aqui, o 2 e o 3 .NET, que já venceram lá, expirou esse framework em 2011, afeta cada um, afetando a um sistema operacional, ele já mostra e reporta isso para ser tomada alguma ação. Além disso, eu também tenho aqui uma guia que ele já checa
o que eu tenho de peer-to-peer. Se eu tiver algum software de torrent aqui, por exemplo, ele já vai reportar essa informação aqui e dá a possibilidade até de fazer a remoção desse software pela ferramenta. E o outro, né? Se eu tenho aqui alguma solução de RDP, opa, tem o TeamViewer 15. Então, eu posso vir por aqui e já remover esse software. Então, ele já vai reportar isso. Então, você já consegue ter esses controles, configurações para servidores, né, como a gente já passou ali. E um outro ponto bem interessante é a parte de auditoria de portas. Então, ele pega todas as portas que tem no ambiente que está sendo gerenciado e vai reportar quantas tem e onde está em uso. Então, por exemplo, aqui eu tenho a porta 500, qual que é a descrição, e que está sendo utilizado em 6 instâncias aí, 6 sistemas. Então, ele vai saber tudo isso aqui. Ó. Então, a porta 8020, que é a porta do próprio Desktop Central, para quem está configurado. Então, eu tenho as informações aqui. Além disso, a parte de gestão de pets. Então, eu consigo saber todos os pets que eu tenho no meu ambiente. Aqui, posso fazer a instalação de uma forma manual, posso vir aqui e mandar instalar, ou posso automatizar esse processo. Né? Quando eu falo em automatizar o processo, eu posso criar um processo de testar e aprovar. Então, eu crio uma bolha, faço o teste dentro dessa minha bolha, e depois de aprovado, ele aplica para o ambiente como um todo. Ou posso automatizar, opa, fiz o download, depois de 3 dias que baixei os pets, faço a instalação de forma automática. Posso fazer também. É uma série de configurações que eu posso utilizar aqui dentro. Tá? Onde tem essas opções. Outra questão, eu consigo fazer a instalação de software através da própria solução. Então, eu posso fazer o deploy. E além disso, o mais legal de tudo aqui, né, que você pode fazer a instalação, você também pode configurar um portal de autoatendimento. Então, o próprio usuário vai fazer a instalação dos softwares que você determinar. Então, você cria ali um marketplace para ele, coloca as soluções que ele pode instalar e ele não vai precisar mais abrir ticket junto à equipe de TI para fazer essas instalações, a menos que alguma das soluções que você coloque lá, você marque como necessidade de fazer uma solicitação. Então, ele precisa confirmar antes de instalar. No resto, você pode colocar aí o 7-zip, navegadores que estejam, né, em conformidade com a política da empresa, para que o usuário faça isso. Então, eu consigo fazer essa instalação. Outro ponto importante, né, parte de inventário. Então, aqui eu consigo ter também, além de saber o licenciamento que eu tenho, saber também aqui que está em garantia, está em conformidade, total de softwares que eu possuo, softwares comerciais, o adquirido com o utilizado. Posso fazer, né, o gerenciamento das licenças. Consigo também fazer a medição de softwares. Então, eu posso vir aqui, tem o Firefox, 6 máquinas aqui utilizando o Firefox, e a utilização. Então, eu consigo fazer a medição de quem está utilizando ou não, né? Esse caso aqui, o navegador. Então, eu consigo por aqui monitorar. Então, imagina uma licença que tem um custo e alguém usou 31 minutos, você vai consumindo essa licença, poderia, né, ser uma redução de custo para a empresa ou alocada para alguém que realmente precisa. E aí eu tenho aqui as informações de inventário, né, com relação a hardware, a software, consigo ter notificações de licença que expirou, consigo criar alertas para se determinado foi feita uma instalação ou uma remoção de um hardware ou um software. Eu consigo ter esse controle aqui. E a gente comentou, né, sobre software proibido. Posso listar aqui quem são meus softwares proibidos. Ele já vai mostrar onde tem instalado. E eu posso configurar políticas de remoção automática. Então, me livra aí de ter que fazer a remoção de um software manualmente. Deixo configurado, já tenho a minha lista de proibidos. Ele vai lá e configura, manda uma notificação para o usuário, falando que tem um software proibido e será removido em tanto tempo. Nesse passo, o usuário pode até fazer uma solicitação, né, para questionar, falar, não, eu preciso desse software. Tá, então, você tem aí a conformidade do controle sobre esses pontos. Então, tem todo aqui o processo para gerenciar essa parte. Tá? E voltando aqui, né, aproveitando,
A gente falou de acesso seguro, né? Então, eu posso vir por aqui. Se eu tiver integração, por exemplo, com o Service Desk Plus, a outra nossa solução da Managed Engine, eu posso fazer a integração e para habilitar o acesso remoto, né? Para que seja fechado aí a conexão entre o técnico, o Desktop Central e a estação de trabalho que eu vou conectar, eu preciso informar o número do chamado. Sem ele, eu não consigo conectar. Então, feito isso, abro aqui o acesso remoto. Está bloqueado aqui. Vou bloquear. E aí eu abro aqui um acesso remoto de forma segura e rápido entre o meu computador e a estação de trabalho. Então, posso vir aqui. Estou conectado na estação de trabalho remoto para fazer as atividades. Tem alguns atalhos aqui já, né? Então, eu quero conexão de rede. Ele já vai abrir. Inclusive, tem a possibilidade, né? A gente está falando de trabalho remoto, a gente pode aproximar mais ainda das pessoas. Eu posso abrir um chat, fazer uma chamada de voz ou até uma chamada de vídeo entre o operador e o usuário que está sendo assistido. Então, por aqui eu já consigo ter esse acompanhamento e fazer as ações. Fora isso, né, essa sessão ela pode ser gravada, então eu consigo auditar isso também que eu tenho aqui. Eu também tenho outras ferramentas aqui, né? Tem um System Tools aqui, então eu posso abrir um prompt de comando de forma remota. Claro, eu posso configurar para pedir o consentimento do usuário, né? A gente está falando da LGPD, o cara fala, pô, o cara é doido, ele foi lá e entrou sem nenhuma verificação, tá? Você consegue fazer tudo isso. Então, a ferramenta proporciona todo esse controle para você. Inclusive, se precisar elevar, né, o privilégio aqui para a execução, consegue fazer por aqui. Então, consigo visualizar os arquivos, gerenciar os dispositivos. Então, todas as tarefas aí que verificar sofrendo muito, a gente consegue ter aqui o controle de uma forma bem simplificada. Eu tenho tudo aqui de uma forma bem simples. Fazer implantação de software, né, de sistema operacional, desculpa, consigo fazer também por aqui para ter esse controle. E aí a gente entra em outros pontos, né, que a gente comentou sobre controle de dispositivo. Então, eu tenho aqui uma visibilidade sobre os dispositivos como removíveis, né, como pendrives, eu posso fazer por aqui. Tem a parte de navegadores que eu posso controlar também pela ferramenta. Então, eu consigo fazer todo esse hardware por aqui, criar as políticas. Então, a gente pode vir aqui com relação a complementos, né? Então, opa, extensões, eu posso vir aqui numa política, ver essa política, o que tem nela aqui, vamos modificar. O Firefox, eu permito que o usuário instale ou não extensões. Se tiver, eu posso remover. Então, eu consigo ter algumas aqui também. Questão de downloads, posso permitir, né? Quais sites ele pode fazer o download. Então, eu posso criar toda uma regra aqui também. E algumas outras políticas, como, por exemplo, a parte de prevenção contra phishing. Então, eu posso ativar também esse recurso dentro da ferramenta. Então, a gente fala de hardware aqui para os navegadores. Tem uma série de configurações que pode passar o dia inteiro aqui comentando, que vão ajudar muito no gerenciamento. Parte de DLP, né, para vazamento de dados. A gente consegue aqui também criar, restringir que imprima a página da web, armazenamento em nuvem, tirar print da tela, enfim, uma série de outras configurações que a gente tem aqui também. Então, aqui é uma passagem bem rápida pela ferramenta, só para mostrar para vocês. Parte de BitLocker também, né? A ferramenta possui esse suporte para ele. A parte de relatórios também, N relatórios, que a gente pode gerar aqui pela ferramenta para dar o apoio. Então, isso aqui seria uma breve passagem aí pelo nosso Desktop Center. E aí, a gente voltando aqui, tá, a importância agora, falar um pouco sobre a análise de comportamento, que esse é um item que pega muito, né? E como vocês devem ter visto a chamada, a gente falando sobre inteligência artificial, machine learning e tudo mais. Então, aqui o que a gente tem, qual que é a importância de você ter análise do conhecimento, do comportamento
do seu ambiente. Quando eu falo do seu ambiente, não só dos servidores, dos dispositivos, mas também dos usuários. Por quê? A gente tem alguns comandos aqui, eu vou passar bem brevemente, esses comandos. São comandos um pouco técnicos, que dão informação sobre o ambiente. Então, com esses comandos básicos aqui, um usuário, e aí entenda esse usuário, aquele que não tem nenhum privilégio administrativo no seu perfil, ele consegue obter aí, fazer o que? A leitura do Active Directory através do PowerShell e ter as informações do ambiente. Então, eu separei aqui dois videozinhos para vocês, só para a gente mostrar no primeiro aí o que a gente faz, né, de forma bem simples, que é a execução desses comandos, né? Então, o NetUser é o nome do usuário, ele está vendo que o usuário dele faz parte só do domain user, ele tem as informações de logon que a gente tem ali, informações de que a conta nunca expira. Então, já começa a ter uma visão aí sobre o ambiente de algumas configurações. Então, agora vamos aprofundar um pouco mais aqui com relação às configurações e vamos ver o restante aí dos comandos. E assim, são comandos que, pela internet, a gente entra em qualquer fórum, a Microsoft já pega as informações. Já tem informação de quem que é o meu domain controller, o PDC, e agora eu faço o comando ali para pegar as informações de políticas do AD. Então, eu já tenho ali, do meu domínio, qual que é a política que eu tenho. Então, eu sei ali que o mínimo da minha senha são 7 caracteres, os thresholds para bloqueio, a duração, uma série de informações. Eu tenho aqui já começo a fazer um ataque. Esse ataque surgiu da onde? De dentro, através de um usuário que não tem permissão, na teoria, não tem nada. Acabei de fazer a leitura do meu AD com os usuários que têm privilégio de administrador, ou fazem parte do grupo de administrador. Então, eu já tenho ali algumas informações. Aí, um aplicativozinho na internet, que você pode baixar nos melhores fóruns aí sem muita dificuldade de achar. Então, vai executar o comando, vai abrir esse aplicativo, vai colocar ali, ele está fazendo o quê? Está transformando toda a estrutura do AD em CSV. Então, ele vai criar uma pasta e eu tenho todas as informações do meu AD ali, desde o esquema do AD, os usuários, tudo mais, eu tenho ali de uma forma rápida e simples. E isso aí já gera o quê? Aqui eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos partir para o próximo vídeo aqui. Que aí o quê? Com essas informações, ele pode executar um PowerShell, aí já partindo para um ataque, e fazer um ataque de spray, por exemplo, no Office 365. Ele já tem a lista dos usuários, ele pode pegar uma outra lista de senhas, que é facilmente encontrado na internet, e ele pode executar comandos para fazer um spray e descobrir aí, vai importar um módulo para dentro do PowerShell para executar e vai fazer ali o comandinho de spray da conta. E aí vai ter o quê? Vai pegar alguma senha que não está forte, aí uma senha fraca, e já vai ter aí meio caminho andado. Tá? Então, aqui é a demonstração. Eu vou mostrar na sequência já o AD Audit para vocês. Hoje a gente vai falar sobre 6 ferramentas aí de uma forma bem rápida, como elas podem ajudar vocês. Como a gente comentou, no episódio passado, não existe um milagre, mas a gente consegue aí com as nossas soluções ajudar vocês a garantir o ambiente inteiro. Então aqui eu estou fazendo um spray, eu não, o usuário está fazendo spray, e vai descobrir já quem que tem na lista de usuários, bateu lá, já viu ali um usuário que deu match ali na senha fraca. Então vamos lá agora falar um pouco, antes de falar sobre o AD Audit, nós vamos falar do AD Audit e depois a gente volta para uma outra ferramenta. Então a gente está falando aqui de análise de comportamento. Então aqui no AD Audit eu posso ter os relatórios e analisar todas as informações aqui sobre os últimos logins. Então já no meu dashboard
já consigo ter uma série de informações sobre falhas de logon. Opa, quem que falhou? O usuário A tentou logar no dia 30, às 10h30 da noite, deu um erro de usuário e senha. Tá legal, 2 vezes ainda está aceitável, né? A pessoa voltou de férias e não está lembrando. Agora, imagina se eu tiver várias vezes isso acontecendo no meu ambiente. Já é um problemão. Então, eu posso vir aqui, vou ter uma série de relatórios para olhar, né? Sobre atividade por IP. Então, quem que é os usuários, qual que é o cliente que ele está conectado, o IP da máquina, a quantidade, né, de atividades que ele tem feito. Uma coisa importante, usuários conectados em mais de uma máquina. Então, a gente tem aqui o administrator, essa conta de serviço. Então, você já consegue ter esse reporte também, entre outros reportes aqui. Inclusive para a Azure AD também, você consegue ter essa visão. Tem a parte de FIM aqui, né, de análise de arquivo também, de checar se meu file server, como é que está esses dados, né, se foram acessados, criados, tudo mais, baseados aqui por usuário. Se o usuário deu um copy-paste dentro de um caminho ou mudou alguma permissão de pasta. Consigo fazer isso também para servidores, né, para fazer análise dentro do servidor, fazer auditoria de armazenamento USB aqui, posso fazer por aqui também. E a parte analítica aqui, onde eu posso ver ações aqui também relacionadas a comportamento não convencional, né? Vamos entender assim. Então, por exemplo, posso vir aqui, deixa eu colocar, nos últimos 6 meses, atividades não causais aí, por parte dos usuários, fora do tempo. Então, eu posso vir aqui, o Tonimar. O Tonimar é o cara aqui que vai ser a cobaia. Então, o Tonimar, o horário que ele logou, da meia-noite à 1 da manhã, a data e o horário normal que ele costuma fazer as atividades, das 6 da manhã até aí o meio-dia. Então, ele vai mostrar aqui o que aconteceu, já vai ter essas informações. Opa, por que esse usuário está logando no horário diferente do normal? Então, eu consigo ter essa e outras informações. Aqui também, né, configurar thresholds para isso. Então, eu consigo ter essas informações aqui, ó, número importante, mais de 10 atividades de arquivo com o próprio usuário, entre um período. Então, você começa a fazer esses controles por aqui também. E voltando lá para os nossos relatórios, então a gente vai ter aqui uma série de... Pode ir aqui. A gente vai ter esses controles para olhar por aqui, inclusive checar se o PowerShell, né, foi feito aqui alguma ação de PowerShell, foi feito o módulo bloquear o script. Então, a gente consegue fazer todo esse controle através daqui. E, mais importante, né, a gente consegue criar alertas para notificar. Então, eu posso criar, baseado em profiles aqui do domínio. Se acontecer alguma coisa aqui, uma modificação de usuários em um AU, ele já gerar um reporte. Então, mostrar aqui para vocês alguns exemplos que a gente tem, né? Uma AU que foi deletada. Então, aqui esse é o escopo de configuração. Então, eu posso pegar aqui um relatório específico, gerar e configurar thresholds, por exemplo, no intervalo de tempo e tudo mais. Então, a gente pode ter esse acompanhamento por aqui. Imagina que uma tentativa de ataque de brutal force, tentativa de usuário conectando, errando a senha ali. Então, você pode criar um threshold, se tiver mais de 10 em menos de 1 minuto, bloqueia a conta do usuário. Então, você pode fazer aqui execução de script também com uma ação de remediação. Tá? Então, aqui é fazer toda essa parte de controle e remediação também de auditoria. Então, para gerenciar o AD, a gente tem aqui de uma forma bem simples aqui, uma série de reportes que a gente tem aqui para fazer esse gerenciamento. Então, para a parte de arquivos, para a parte de servidores, então a parte de PowerShell, né, que a gente tinha comentado, então a auditoria do PowerShell. Posso ver um processo que está sendo rodado. Opa, script block. Então, a gente pode ter aqui, vamos colocar aqui, 6.
Então, eu tenho aqui as informações de tudo que foi rodado aqui, quem rodou, então eu posso mudar aqui o objeto, o horário, ter essas informações. E aqui, por exemplo, no caso daquele nosso ataque, né, que ocorreu ali, que demonstrou, então eu posso vir aqui, se teve algum módulo, login de módulo, ele mostra tudo que foi feito aqui, quem que fez, qual o comando. Então, a gente pode bloquear isso aí também, essas ações, através dos alertas e as suas remediações. Então, é uma forma bem simples aqui que a gente tem. Tá bom? Depois a gente pode voltar aqui no final, quando for fazer as respostas aí às perguntas, a gente continua aqui e mostra. E, peraí, antes que eu me esqueça, isso aqui eu preciso mostrar. Então, a gente está falando de parte de perda de dados e tudo mais. A gente tem também, né? A gente já falou do Desktop Central, do AD Audit e aqui do Data Security Plus. Então, no Data Security Plus, a gente tem vários módulos aqui. Vou jogar de novo nele. Escaquinha aqui também. Ao vivo tem disso. Acho que as máquinas virtuais aqui não estão aguentando mais. Então, aqui dentro do meu Data Security Plus, eu faço todo o controle, né, a parte de dados sensíveis. Então, a gente falou bastante, né, de analisar os dados sensíveis, saber o que tem. Aqui eu gosto de dar exemplo mais voltado à parte de quê? Imagina que você tem, né, praticamente todo mundo tem aí o file server, e o file server acaba sendo uma grande lata de lixo digital. Por quê? Jogam todos os arquivos lá dentro e vai acumulando arquivo o resto da vida, arquivos desnecessários e tudo mais dentro do file server. Aqui eu consigo fazer essa gestão dos dados que eu tenho dentro do meu file server. Então, eu posso pegar aqui, selecionar o servidor, por exemplo, as informações que eu tenho dentro dele, né, para auditoria de arquivos, então a parte de acesso, saber quem criou eventos. Aqui acho que não vai ter muita coisa, porque eu não joguei nada aqui dentro. Mas a gente consegue ter todo o acompanhamento por aqui, quem moveu, quem renomeou, toda a ação que é feita com relação a acesso, análise de acesso também, mais acessados por usuários, enfim, uma série de informações, e até configurar alertas relacionados a esse tipo de atividade. Então, aqui tem até um exemplo de ransomware, né, por exemplo, pode pegar aqui e colocar aqui esse mês. Então, tem aqui um exemplo de ransomware, 8 alertas de ransomware. Foi o quê? Um teste que eu fiz para demonstrar para vocês, onde eu criptografei, né? Adicionei a extensão .zip para ser considerada criptografada, para mostrar que eu tive aqui ações. Então, eu posso aqui modificar esses alertas, né? Por exemplo. Vou pegar aqui. É o de cima mesmo. Então, eu posso pegar aqui, dar uma olhada nas informações, e eu tenho aqui a configuração. Então, eu posso vir aqui, já tem uma série de templates prontos aqui, né, de grupos. Então, para ransomware, eu tenho aqui as informações. Se eu tivesse outros aqui sobre arquivos de sistema, não, vamos para ransomware aqui. Então, vai listar todas as extensões aí conhecidas e também eu posso adicionar outras aqui dentro. Então, tem uma série de extensões que eu posso trabalhar aqui dentro. Então, eu posso adicionar, faço o meu alerta, posso configurar um threshold, claro, se eu colocar 10 eventos em 1 minuto com ransomware, já dá o estrago feito, né? Então, eu posso, qualquer evento que tiver, e posso colocar um script para se acontecer alguma coisa e notificar, né? Então, eu consigo já trabalhar essa parte aqui dentro e já bloquear, de repente, parar o meu servidor, dar um shutdown nele e avisar o time de segurança. Então, eu consigo fazer todas essas configurações por aqui. Além disso, a gente falou de auditoria, a parte de análise, né, do nosso file server, a gente pode olhar aqui o que a gente tem de arquivos, e a maioria, né, 27% aqui no meu caso, são de arquivos desnecessários. Eu consigo até fazer um capacity plan aqui de quantos arquivos úteis, né, eu tenho no meu ambiente
em si. E aí gerar relatórios, eu vou ter vários relatórios aqui, como arquivos antigos, duplicados, arquivos grandes, então eu posso segmentar aqui, por exemplo, a 500 MB. E aí eu faço aqui, não tem ninguém, 50 MB. Opa, já tem aqui, então ele já vai trazer o que a gente tem aqui de informação. Tá, a parte de riscos, então aí aqui já entra, né, mais esse controle voltado aos dados sensíveis, né? Aqui eu posso ter o quê? Criar regras dentro do meu Data Security Plus, eu posso criar políticas, GDPR, cria uma LGPD, por exemplo, configuro quais as regras eu quero. Aqui tem uma série de regras, carteira de trabalho, cartão de crédito, CPF, enfim, várias informações. Configuro aqui, né, um alerta para se estourar, violar, ele gerar um alerta, e aí eu consigo ter minhas informações dentro do meu dashboard. Dentro do meu dashboard, mostrando os tipos de arquivos e a política que foi violada. E quais as regras que eu tenho. Então, opa, tem essa daqui, da Bélgica. Tem outras aqui. Então, eu consigo ver todas essas informações aqui, inclusive, né, o nome do arquivo. E se eu entrar num arquivo desse, vai mostrar as entradas. Então, aqui eu tenho uma regra, que poderia ser CPF, ou a outra data de nascimento, o nome, enfim. Posso criar isso, né? Por isso que a ferramenta ela tem que ter esse acompanhamento do time jurídico e outros envolvidos, né, para definir quais são as informações sensíveis no seu ambiente, para se moldar, e o resto ela faz o trabalho dela aqui com excelência. Inclusive mostrando as permissões, né? Ele mostra aqui o score de risco e mostra também as informações do usuário aqui dentro dessa pasta, desse arquivo. Então tem aqui esse CSV, então ele já violou uma regra, aí tem uma outra regra aqui, que é da Alemanha, e cada uma delas vai te mostrar essas informações. E aí eu tenho os DLPs também voltado para endpoint. Então, via agentezinho, a gente já consegue ter esse controle e saber aqui, por exemplo, se teve alteração de arquivo, enfim, saber a integridade dele. Vamos vir aqui. Esse mês, não teve nada. Dados sensíveis. Então, depende do filtro que eu tiver aqui, eu já consigo ter as informações. Se um arquivo foi copiado, então, foi copiado para a área de transferência, foi colado. Então, você tem toda essa visão aqui. Parte de e-mail, parte de impressora, auditoria web, né? Então, consegue saber se é um upload, algo nesse sentido. Vamos configurar aqui. Então, aí aqui eu tenho um exemplo, né? Que já trouxe aqui nos últimos 6 meses o local, o caminho que eu tenho, quem que acessou, e qual foi o endpoint. Então, você tem já a origem, né? Quem foi o usuário, quando foi e o que fez. Então, você já tem aqui até o processo que foi feito. Então, você consegue ter todo esse acompanhamento por aqui também. Aí tem a parte para cloud também, para a gente utilizar. Então, esse é o Data Security Plus, uma breve, tem muito mais coisa aqui para explorar, mas só para dar uma noção para vocês sobre o que a gente tem por aí. Então, a gente fala aqui, né, de análise de comportamento, e aí vem algumas perguntas, né, para a gente responder. Qual a importância da análise de comportamento? Né? É interpretar os logs, auditoria, a gente tem volume de dados, identificar a atividade suspeita, compliance, limitação de recursos, controle manual, dispositivo, automatização de ações. E aí, qual que é o grande problema aí? Manualmente, isso é impossível para um técnico fazer essas atividades. Porque na hora que ele virar, agora eu fui aqui derramar o suco, já passou o log na minha frente, eu já não sei mais o que aconteceu. Perdi a noção ali. Então, para auditar, fica muito difícil. O volume de dados é muito grande dentro do ambiente. Então, a gente entra nessa questão também, fora esses outros itens todos aqui, limitação de recursos, tanto recursos do servidor, né, que eu estou auditando,
ou recurso técnico, né? Só a pessoa sozinha ali para ficar no cara crachá sobre os logs, fica muito difícil. O controle manual é impossível e a quantidade de dispositivos que a gente tem no ambiente também maior ainda. Automatizar essas ações praticamente inviável, né? Fazer isso manualmente. Você precisa automatizar essas ações. E por que análise de comportamento? Como eu comentei, você precisa saber se o usuário fez uma ação no horário do trabalho dele ou fora do horário, ou mais, né? Se uma aplicação ou um equipamento também fez. Então, não estou falando só o comportamento do técnico, né, do usuário, mas sim do ambiente como um todo. E aqui duas telas bem conhecidas, né, de quem já teve que analisar logs alguma vez na vida. Então, imagine analisar isso de uma forma manual. E aí aqui eu tenho o seguinte, né? Eu tenho a questão da limitação da máquina, né, do recurso, e geralmente a gente faz o quê? Manda sobrescrever os eventos se necessário quando chegar a um limite do log. Então, imagina, chegou a 20 MB, 2 GB, 10 GB, dependendo do espaço que eu tenho dentro do meu servidor, ele vai começar a sobrescrever. Então, eu já perdi aí algumas informações para análise. Tá? Então, esse é um dos problemas. Então, voltando aí, né, para análise de comportamento, né? Então, essa é a imagem que vem na nossa cabeça, né? Quando a gente fala qual que é a importância da análise de comportamento. Então, a gente tem aí nosso psicólogo aí e os técnicos, né, deitados ali, comentando, né, sobre qual é o problema que tem para fazer análise de comportamento. Então, essa é uma forma que a gente conhece. E a outra, eu prometo que eu vou trocar essa imagem, né, esse ano aqui, 2021, eu vou pegar uma outra, mas essa daqui representa bem. Ou eu tenho que contar aí com superpoderes para fazer essa análise de comportamento e saber quais são as possibilidades que eu vou ter no futuro. Então, como é que eu vou adivinhar o que está para acontecer, né? Qual que é o direcionamento? Então, ou você vai precisar de uma ajuda de um super-herói, ou vai ter que contar aí com um psicólogo para ficar ouvindo você ali sobre seus problemas com a sua infra de TI. Então, esses são os dois cenários que a gente tem. Então, o que a gente precisa, né, ter? Como que é a análise de comportamento em TI? Então, a gente tem aqui, né, a nossa solução, que é a próxima que a gente vai comentar agora, do Log 360. A gente tem a nossa inteligência artificial, nosso machine learning, analisando todo o ambiente da empresa, pegando essas informações e gerando de uma forma o quê? Gráfica, né, visual, simples, para que a gente possa tomar uma ação em cima dessa análise. Então, vamos lá, pegar ele aqui. Pessoal, estou mostrando algumas características só da ferramenta. Vi que tem ali pipocando algumas perguntas já. Depois, no final, eu vou responder algumas dúvidas se tiverem. Caso queiram se aprofundar mais sobre cada uma das soluções, a gente pode agendar uma demonstração, fazer uma série de ações em cima dos produtos, tá legal? Fiquem tranquilos que a gente vai ajudar todos vocês. Então, aqui vindo para o Log 360, é uma outra família de produtos, né, voltada à parte de segurança. No Log 360 tem uma facilidade. Eu posso ter a combinação de outras soluções. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo... Espera que deve ter bloqueio travado aqui. Então, aqui dentro das configurações, né, da administração, eu posso plugando, né? Lembra que eu comentei a integração? Eu posso integrar várias soluções aqui de uma forma bem simples. Tá? Então, aqui a gente vai mostrar aqui o dashboard do Log 360, que é a união aí de algumas questões do AD Audit, do Event Log Analyzer, do Log 360 User Behavior Analysis, aqui também para a gente. Então, a gente tem aqui as informações. Vamos para o Event Log aqui. Então, já tem todas as informações de eventos aqui. Então, vamos abrir aqui o Event Log Analyzer. Então, meu console central, ele já vai fazer aqui a comunicação com o meu ambiente. Então, num console único, eu já tenho aqui acesso a outra ferramenta. Então, no meu ambiente aqui de laboratório, eu tenho 7 equipamentos, tenho tudo isso aqui de eventos. Já uma cacetada de informação rolando aqui dentro, e para acompanhar já é difícil, né?
Então, eu consigo saber aqui alertas recentes. Eu tenho algumas coisinhas configuradas aqui para gerar informação. Então, eu começo a ver o que eu tenho aqui de dados. Então, eu posso vir aqui para relatórios, por exemplo, visão de rede. Então, pegar os equipamentos de rede. Eu tenho um equipamento de rede só. Equipamentos de segurança, caso eu tenha, né? Eu posso ter aqui também os IDS, IPS. Então, amarrar tudo aqui para a gente fazer esse acompanhamento. E em relatórios, aí eu vou ter todas as informações dos logs, né? Mostrando aqui o que eu tenho de informação. Então, eu vou vir aqui de uma forma bem simples, né? Então, eu posso vir aqui no caso de backup e restore do Windows, ter as informações, Linux, IBM AS400, Cisco, Palo Alto, Meraki, Sophos, Juniper, WatchGuard, enfim, tem ainda mais alguns aqui também. E eu posso vir aqui também para aplicações. Então, eu posso falar de SQL Server, saber quando foi criada uma tabela, foi dropado. Então, todas as ações que eu tiver dentro do meu ambiente, eu vou ter esses logs reportando para cá, para ter um acompanhamento. VMware. Então, as informações sobre Data Store, se foi criado, destruído, renomeado, foi copiado. Então, aqui você consegue eliminar vários gaps que você tem no ambiente. Tá? Então, a gente volta aqui para o nosso relatório. A gente pode vir aqui para o Windows. Vamos tratar aqui do que a gente tem. Eu quero saber relatórios de infraestrutura, logons. Bom, aqui não tem nada. Reportes de logon. Então, eu quero saber aqui análise de logon. É mostrar o horário que tem maior fluxo para a gente. Logon interativo. Top logons por usuários. Então, eu consigo ter todas essas informações aqui para ir desbravando todas essas informações. E aí, além disso, né, a questão de compliance também, que a gente tem. Tá? Em breve, teremos aqui, junto com o da GDPR para o mercado europeu, a gente vai ter também aqui um voltado para LGPD. Então, a gente está trabalhando para, em futuro release, ter também aqui o nosso da LGPD. Então, eu consigo trabalhar com alguns exemplos aqui já de relatórios prontos sobre cada um dos artigos. Clico aqui, ele já vai me trazer esse relatório com as informações aqui prontas. Além disso, né, eu posso ter aqui uma busca. Aí eu vou colocar aqui no selecionar todo mundo. Vou colocar no modo avançado, que o avançado é o mais simples aqui de fazer. Então, ele pode pôr severidade. Então, vou colocar aqui o username, por exemplo. Vamos colocar o Tonimar aqui e dar uma busca. Então, aqui agora o que ele vai fazer? Ele vai buscar dentro do range que eu colocar aqui. Então, vamos vir aqui. No último mês, eu poderia buscar aqui e ia trazer todos os resultados por onde o Tonimar passou no ambiente. Então, vou aqui nos últimos 7 dias, beleza. Então, o Tonimar aqui no dia 30. Opa, estourei a data. Então, fiz a busca. Ele já vai me trazer aqui o parse das informações. Então, o Tonimar, onde tem o Tonimar aqui como usuário, ele já vai trazer com as informações. Então, se o Tonimar logou no Firewall, numa máquina, onde que ele passou, já vai ter as informações para ir montando. E aí aqui eu posso vir e já separar, né? Então, eu tenho alguns eventos diferentes. Então, eu vou clicando e ele já vai condensando isso para fazer. Então, aqui, ó, logoff, ele já separou bastante. Poderia selecionar a máquina, né, para definir uma máquina em específico. Então, já me facilitaria. Então, tem aqui a parte da busca para fazer uma análise e também a parte de correlacionamento dos logs. Então, já vem aqui, já tem informações bem rápidas, né? Será que eu tenho aqui Brutal Force, dentro do meu período ali? Falha de logon excessiva? Falha de VPN? Então, eu já consigo vir por aqui, opa, cryptocurrency. Então, eu posso ter aqui um software, parte de base de dados, ataque.
detecção de ransomware. Então, uma série de informações que a gente pode aqui trabalhar em si. Claro, criar alertas para facilitar a nossa vida aí nos reportes também. Quando a gente vem aqui, pode criar um novo profile report, criar um workflow aqui dentro, matar um processo, parar um serviço, enfim, pode criar outros workflows aqui dentro e tomar ações já preventivas também. Tá legal? Então, esse aqui é um pouco do nosso Event Log e aí falar um pouco sobre, não tem como não falar da análise de comportamento, que é o nosso módulo de User-Entity Behavior Analysis. Então, eu tenho aqui todo um relatório, né, que ele precisa aprender o ambiente, então ele está montando o meu ambiente, que eu startei ontem ele, fiz algumas movimentações aqui. Então, eu tenho por usuários, então ele vai pegar todos os usuários que eu tenho aqui no meu ambiente e vai montar o quê? Um score de risco para cada um deles. Vai aprendendo o comportamento desses usuários dentro do ambiente e aí ele vai me criar, falando, opa, o Tony Mar é um usuário que está com 77 aí de score. Por quê? Então ele vai listar que o Tony Mar tem logado fora do horário, tem acessado excessivamente determinada pasta, enfim, ele vai fazer toda essa análise para você, para te reportar. E a mesma coisa sobre os seus recursos de rede. Tá? Então, ele vai pegar todos os recursos de rede e vai fazer o mesmo. Então, ele vai começar a criar esse mapa de risco para facilitar a nossa vida. E aí eu tenho aqui os relatórios de anomalias, né, no ambiente. Né? Então, falha de login. Eu posso gerar uma série de relatórios. Esse é o nosso Log 360 mais o módulo Web. A gente tem aí. Então, aqui como funciona isso, né? Essa parte. E aí, eu já comentei, né, como transformar os dados em informação. Então, a gente mostrou aí o Event Log Analyzer, junto com o User Behavior Analysis, para fazer esse condensamento das informações. Então, eu pego todo o meu ambiente, todas as informações de logs, processo isso, e o EBA faz a parte da inteligência artificial com o machine learning de aprender o ambiente e gerar para vocês o quê? Relatório já mostrando os riscos que tem. Então, você vai ter aí falando, opa, ali a chance de risco é maior, então preciso fazer uma análise ali, criar alertas, fazer uma série de ações que vão remediar. Né? Então, a gente vai dar esse suporte através da solução. E aí, um ponto bem legal, né, que a gente precisa ter é blindar os recursos de TI. A gente já vem comentando aqui uma série de ações que vão culminar, né, nessa questão da blindagem. Então, auditar atividades é um principal. Política dos navegadores, a gente já viu, né, lá no passado, aí, o que a gente comentou. Controlar softwares permitidos e proibidos, a gente viu também através do Desktop Central, a parte de gerenciamento de patches e vulnerabilidades, conhecer o comportamento do ambiente de TI, a gente viu que não é só conhecer o usuário muito bem, né, se ele é amigo ou não, mas saber o restante também, né, o que tem a dizer para a gente, os nossos recursos de TI. Implantar senhas fortes e, claro, né, uma coisa importantíssima é o gerenciamento de acesso privilegiado a recursos. Aí eu vou lançar a pergunta para vocês, podem responder, a gente vai, depois, na hora do nosso bate-papo ali, respondê-las também, aí dividir essa parte. Como é que é feito o acesso remoto dos terceiros na empresa de vocês hoje? Eu ouvi alguns relatos que o pessoal, por conta do trabalho remoto, tem uma parte que o terceiro conecta na máquina do técnico que está na casa dele, remotamente, né? Já abriu um RDP remoto, e daí ele salta através da VPN que o técnico da empresa possui para dentro do ambiente. Então, eu tenho aí 2 pontos de vulnerabilidade. Né? Ele vai pingando para dentro. E, basicamente, né, ninguém consegue o acesso, né, dessa forma, direto aos recursos. Abre uma VPN aí, você conecta direto no servidor. Por quê? Você não tem auditoria, né? Você não consegue auditar o que esse terceiro está fazendo no seu ambiente. Ou tomo conta aqui dele e para de trabalhar com os braços cruzados aqui, vendo o que ele está fazendo, ou não tem conversa. Então, aqui a ideia, a gente vai abordar um pouco
sobre essa questão do gerenciamento de acesso privilegiado a recursos, ainda mais nesse período de pandemia. Então, a gente está falando aí da parte de segurança, né? Então, como blindar esse recurso, né? Então, é legal que a gente tem um data center aqui bonitinho, né? Está ali usando o Tesseract ali para fazer a fonte de energia, só que está exposto o meu data center aqui, né? Estou olhando aqui, os servidores estão expostos, a gente consegue ter acesso a ele fácil. Então, a gente precisa, é uma prática recomendada para vocês. Eu vou compartilhar o link com vocês do nosso e-book, tá? Sobre controle SIS, de práticas que vocês podem implementar e ainda como nossas soluções conseguem ajudar vocês a implementar não só os controles básicos, os controles essenciais, e também os controles organizacionais SIS, para que vocês tenham aí um ambiente totalmente fechado e blindado com relação aos recursos, né? Porque o que isso significa para a organização, né? Quando você tem a implantação dos controles SIS, você desenvolve aí uma estrutura fundamental, estratégica, a parte de segurança. É uma abordagem, né? Tem ali um framework, né? Uma forma para redução de risco, mitigar e tudo mais. Então, já comentei a parte de mitigação, melhorar, né? E outra, né? Você acaba estando mais próximo, se já não estiver, né? Em conformidade com outras normas, né? E boas práticas também. Então, você ISO 27000, quem não quer ter seu ambiente ali, né? Já pronto ali para 27000 e outras certificações ou outras estruturas que a gente tem. Então, vou mostrar aqui para vocês a outra solução. Prometo que a gente está chegando no final, tá? Então, aí aqui a gente vai falar agora do PAN 360. Então, a nossa solução de gerenciamento de identidade privilegiada. Deixa eu abrir um outro browser aqui também para poder fazer a demonstração para vocês. Aqui eu vou logar para o meu usuário. Vamos colocar ele para o canto aqui, porque agora não é a hora dele. Então, aqui eu estou como administrador. Então, o PAN 360, ele não é apenas um cofre de senha, né? Ele também tem essa característica de fazer o gerenciamento das credenciais como um cofre de senha. Então, eu posso cadastrar todos os meus recursos que eu vou fazer acesso remoto através aqui da ferramenta. Então, ela permite o acesso remoto a recursos críticos também, tá? Mas eu consigo também fazer a gestão de chaves SSH, parte de certificados, parte de elevação de privilégio de usuário para conexão ao ambiente. Então, eu tenho todo um dashboard aqui onde eu vou analisar, né, o total de senhas que eu tenho, quantas expiraram, que violaram política. Então, eu posso criar políticas fortes para o meu ambiente, quantas estão conflitando. Então, eu tenho meus ambientes, meus recursos, eu posso separar, né, compartilhar eles com grupos ou com usuários específicos, configurar, né, rotinas de acesso remoto, como é que é feito esse acesso remoto, quantas pessoas precisam aprovar e tudo mais, qual que é a janela que a pessoa vai ficar remota, conectada. Então, eu tenho a minha senha que eu posso utilizar, então eu vou mostrar para vocês na prática que uma das características do nosso PAN 360. Como eu comentei, tem muito mais features para falar dele. A gente vai só falar um pouquinho sobre ele por conta do tempo. Mas aqui eu consigo fazer a cobertura, né, sobre todos os pontos principais de gerenciamento de identidade privilegiada, fazer discover de usuário de serviço, fazer a troca da senha de forma automática e tudo mais. Então, aqui, meu painel como usuário final, sou um usuário da ferramenta, então eu posso vir aqui em conexões, posso vir aqui, por exemplo, nessa conexão aqui desse servidor, vou tentar conectar nela, ele vai aqui, ele não vai deixar eu logar, porque eu não tenho permissão nela aqui, ele fica ali parado, e eu vou vir aqui no nosso laboratório, que é onde eu tenho acesso e tenho um workflow configurado. Então, eu vou fazer uma requisição. Quando eu quero fazer o acesso a esse recurso,
agora ou depois, então eu posso falar a data, é o momento que eu quero, em período, então vou colocar aqui teste, mandei a requisição, vou voltar para cá, já apareceu aqui que tem um pedido de acesso, tá aqui as informações, aí eu posso negar ou aprovar, agora ou depois, então fala, não, vamos agora, vou colocar aqui, está aprovado, e aí para o nosso usuário aqui, o Tonimar, ele vai vir aqui, vai ver a conexão dele, tá aqui a informação do checkout. Antes disso, tá, vamos fazer só uma coisa aqui, vou abrir aqui o recurso, tem a opção de dar o checkout por aqui, então, a partir de agora, né, eu vou ter 30 minutos, que é a janela que está configurada, para utilizar esse recurso, sem ninguém mais atrapalhar. Então, eu posso visualizar a senha. Opa, visualizei a senha. Isso é um perigo, né? Visualizar a senha. E aí eu posso fazer o acesso remoto. Aqui são outras senhas que eu já utilizei. Então, eu vou salvar essa senha aqui, só para a gente ver. Então, salvei a senha, que foi a mesma que está ali. Posso abrir aqui e navegar tranquilamente. Vou fechar a sessão e vou dar um check-in. Então, acabei de fechar a comunicação de acesso remoto. Então, agora eu só posso fazer uma nova requisição. Então, se a gente vir agora para cá, para o recurso, né, eu teria que fazer uma nova requisição para fazer o acesso. Então, vamos vir aqui. Então, eu coloquei aquela senha lá padrão, né, que eu copiei. Então, vou pedir de novo aqui o acesso, teste 2. Perfeito. Solicitou. Deixa eu aprovar aqui. Aprovei. Aprovei novamente. A gente pode vir aqui de novo. Vamos fazer o mesmo processo. Vou dar o checkout. E vou copiar a senha de novo. Tá, então, copiei a senha de novo. Vou vir aqui em conexões, só para seguir o fluxo. Conectei. Colei a nova senha. O que aconteceu? Eu consigo configurar dentro da ferramenta a opção de que a cada acesso que é realizado, ele rotacione a senha. E aí eu posso criar um parâmetro de configuração, né, a política, para que essa senha seja o mais forte possível. Então, ele já trocou a senha que eu tenho ali. A primeira senha que eu utilizei, a segunda senha. E se eu fizer um outro logon, vai ser a mesma coisa. E isso já inibe o quê? A questão de compartilhar senha, né? Ou, de repente, um usuário se desligou. Enfim, tudo aquilo que a gente sabe que às vezes é difícil, né? Tem que revogar acesso. Aqui, uma vez que ele já não faz mais parte da ferramenta, ele já não vai ter mais acesso à senha mesmo, porque a ferramenta vai rotacionar isso. Então, eu posso fazer dessa forma, eu posso, inclusive, configurar, né, aqui dentro da ferramenta, para que ele faça um rotate uma vez por dia, por exemplo, das senhas. Então, vai mudando isso daí, garantindo maior segurança para os usuários. E, além disso, né, como eu sou um usuário da ferramenta e auditor, tenho aqui a parte de análise do traquear, né, que eu tenho aqui de auditoria. E um dos itens que eu tenho, né, fora a sessão, são as sessões gravadas. Então, a gente tem algumas sessões gravadas aqui. Então, a gente pode abrir o VAR e ver a sessão do que foi gravado. Então, tá ali tudo que a gente fez aí nessa demonstração, junto com vocês. Tem aqui o videozinho mostrando cada um dos itens que foi feito. E ele já mostra, né, as informações que foi o Tonimar no dia 31, o horário que está no servidor, quem logou, né, onde que ele logou, com qual conta, tal, e as informações a partir de quem que ele fez. Então, eu tenho todas essas informações de uma forma bem simples, prática, aqui na ferramenta. Então, esse é o nosso plano 360. Então, voltando a recursos, né, então eu poderia vir aqui, por exemplo, está em uso aqui, tá vendo? Tem ainda a janelinha dele lá, ele pode utilizar aí normal o ambiente. Então, eu tenho minhas contas aqui de serviço também, que eu posso
editar o recurso em específico, né, para configurar aqui a minha política de senha, enfim, tudo mais que eu queira fazer. Então, posso configurar aqui o controle de acesso, posso fazer um scan para buscar recursos, verificar as contas de serviço e tudo mais, elevar a permissão. No caso de certificado, a gente pode fazer aqui um discover dos certificados e trazer para cá, importar certificados via API com outros, né, como a GoDaddy, por exemplo. Aí tem a parte de credenciais de API e fazer esse gerenciamento aqui de renovação, etc. Tudo através da própria ferramenta. Então, aqui uma breve passada também sobre o PAN 360. Né? Então, a gente consegue cobrir toda essa parte. Então, deixa eu já compartilhar com vocês o link aqui. Eu vou compartilhar no chatzinho que a gente tem. Deixa eu... Aqui no chat eu vou mandar para todo mundo. Esse é o link, né, do nosso e-book de controle SIS, onde vocês podem ver como, né, cada um dos controles. Vou trazer a página para cá para vocês, para que vocês possam ver cada um dos controles que a gente tem e como a gente consegue atender, com qual ferramenta tem também. Então, a gente abordou só algumas das ferramentas aqui no nosso webinar para mostrar para vocês. Então, aí, né, eu tinha comentado aqui sobre o que significa ter esses controles SIS no ambiente. E aí, continuando na questão da blindagem, né, então a gente precisa ter uma ração aí do que a gente tem de controle sobre o deployment de software, parte do Service Pack, acesso remoto, configurações do Windows, a parte de auditoria do AD, né, tanto para logoff, para gerenciamento dos arquivos, né, saber o que a gente tem dentro dos file servers. Então, auditoria também dessa parte. E aí a gente entrou aqui na questão do PAN, né, com o controle não só de senhas, né, centralizado, mas o compartilhamento, né, desses recursos sem a necessidade de compartilhar senha. Né? Então, já tem uma segurança maior aí, já praticamente reduz a zero o risco de um usuário utilizar essa senha posteriormente. Ele vai usar somente durante a atividade dele. Então, tem todo aqui o ciclo de vida das credenciais, chaves SSH, certificado digital, enfim. E aqui eu deixo um pouco do nosso portfólio resumido, né, pelas áreas de atuação da Managed Engine, com toda a parte de gerenciamento de serviço de TI, com a nossa solução a ITSM, né, do Service Desk Plus, que faz toda a parte de gerenciamento de serviços, com as boas práticas AIF, né, com o conceito de SM, eu posso criar várias instâncias e aprimorar, né, e estender essas funcionalidades para outras áreas, como RH, jurídico, administrativo, utilizar instâncias separadas da solução e tirar maior proveito também dessas características, a parte de monitoramento, né, gerenciamento de operações, a parte de ITOM, parte de segurança, gerenciamento de endpoints, parte de identidade e acesso e análise avançada de recursos. Bom, foi por hoje isso. Agradeço a todos, espero ter dado uma clareada, esclarecido. Tem algumas perguntas aqui, a gente vai comentar sobre elas aqui também já. Deixa eu só fechar o chatzinho aqui e abrir as perguntas aqui para a gente conversar. Bom, quem tiver pergunta pode mandar aí que a gente já vai vendo aqui. Tem uma pergunta do Fábio. Se a ferramenta envia notificação quanto algo fora do padrão. Sim, essa é uma das características, Fábio, sobre o qual a ferramenta trabalha com análise de comportamento. Tá? Então, o que fugir fora de um padrão que você tiver, você pode configurar esses alertas para ela emitir para você e facilitar esse gerenciamento. Né? Então, você vai ter aí, por exemplo, no caso que eu mostrei,
Tony Mara, ele loga das 10 ao meio-dia. Então, ele teve logon após o meio-dia. Opa, vai disparar um alerta. No caso da análise de comportamento no log 360, né, no módulo EBA, ele vai te dar esse score para mostrar a quantidade de tempo, né? Isso é de forma gráfica na ferramenta. Todas as ações que o usuário, no caso o Tony Mar, está realizando e quantas são fora do padrão. Então, vai te ajudar tranquilamente, tá bom? Deixa eu ver aqui a próxima. Bom dia. O que o Data Security Plus? Pergunta do Christian. Bom dia. O que o Data Security Plus agrega em relação ao fim do Audit Plus? Bom, o Audit Plus ele tem uma características de fim, né, de fazer análise, porém o Data Security ele foi desenvolvido para fazer essa análise de ponta a ponta. Então, no AD Audit eu tenho algumas características de fim para fazer, né, saber quem copiou, quem colou e tudo mais. Já no Data Security vai ter uma visão muito mais ampla, tá, do controle. E ele é a ferramenta para fazer análise de dados em si. Tá? Ele é o cara para isso. No AD Audit você já vai ter ali uma boa cobertura, mas se precisar de algo mais aprofundado, como eu mostrei no Data Security Plus, ele vai fazer essa função. Tá bom? Aí precisaria entender quais pontos, né, o que você precisaria ter de requerimento, a gente consegue direcionar você para utilizar o que já vem no AD Audit, ou de repente agregar aí o Data Security Plus para fazer essa parte. O Christian respondeu ali, já identifiquei os benefícios. Beleza, isso é um dos pontos aqui. O Christian perguntou o seguinte, né? Na verdade, ele comentou, já identifiquei os benefícios adicionais. A parte de riscos não tem no AD Audit, exatamente. O AD Audit você vai ter a parte do fim, mas no Data Security você vai ter a parte de risco, a análise de acesso, enfim, uma série de outros pontos aí para cobertura. O Fábio Luiz gostaria de uma apresentação. Tem o meu contato, Fábio, aí na tela. Pode encaminhar o e-mail e aí a gente direciona aqui internamente. Tá legal? Para falar mais detalhadamente sobre as soluções. A pergunta do Rinaldo. A ferramenta tem custo acessível para pequenas empresas? Rinaldo, essa é uma das características da ManageEngine, que é tanto atender gigantes empresas como pequenas empresas. Para dependendo do tamanho que você tiver aí e for gerenciar, existem até versões free. Tá? Então, a gente se adapta ao tamanho e à necessidade de cada uma das empresas. Então, é bem transparente, bem simples, para atender desde quem está precisando cobrir um número pequeno de recursos a quem tem um número muito grande também de recursos. Então, com relação ao custo da ferramenta, o que vai determinar é o tamanho aí da quantidade de dispositivos do seu ambiente que vai ter. Então, para empresas pequenas, a gente consegue atender também, tá? Se é o caso aqui a pergunta, pode ficar tranquilo. Tá, bom, a outra pergunta aqui do Rinaldo, se a contratação é por módulo ou total. Cada uma das soluções que eu montei aqui, existe uma composição. No caso do Log 360, ele é uma suíte composta por vários módulos, né, várias outras soluções, que você pode comprar de acordo com a sua necessidade. Então, você pode partir do Event Log Analyzer, para fazer análise do evento, o AD Audit, para auditar o AD, e depois ir adicionando outros módulos, sem nenhum problema. Tá? Não preciso comprar tudo de uma vez, né? Eu posso ir tendo essa escalabilidade conforme a necessidade do seu ambiente. Então, bom, agradeço a todos vocês, tá? Obrigado ao Wesley pelo comentário, ao Rinaldo novamente, e aos outros que deixaram mensagens aqui. Estamos à disposição, meus contatos estão aí também, e nos vemos na próxima. Todos fiquem seguros aí, e até a próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até, tchau, tchau.